Com um valor de mercado superior à marca de 180 bilhões de dólares e também mais do que 250 marcas em todo o seu guarda-chuva, iremos contar hoje a história da P&G, que sem dúvidas deve ter algum produto deles na sua casa enquanto você assiste esse vídeo, beleza? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais histórias de grandes empresas como essa. Caso você queira ver alguma outra nesse quadro, deixa aqui nos comentários e quem saiba eu posso fazer um vídeo a respeito dessa empresa. Então, sem mais delongas, vamos iniciar esse vídeo. Bom, a história começa quando o fabricante de velas William Procter, nascido lá na Inglaterra, e o fabricante de sabão James Gamble, nascido lá na Irlanda, ambos emigram do Reino Unido e se estabeleceram lá na cidade de Cincinnati, nos Estados Unidos. E assim, os dois que se conheceram por conta que eles arrumaram suas futuras esposas, né? E assim, o seu sogro incentivou os dois a começarem um negócio junto. Porque assim, os dois já tinham, um era envolvido nessa área de sabão e o outro também de vela. E assim, poderia ser muito grande, ainda mais naquele início de Estados Unidos, que sem dúvidas na década de 37, tinha acabado de conseguir sua independência e tudo mais. O nome do seu sogro é o Alexander Norris e ele foi muito importante, pois lá no dia 31 de outubro de 1837 fundou assim a Procter Gamble, que é mais conhecido atualmente por conta do P&G, que é muito mais fácil de pronunciar. Desde aquela época ele se destacou muito porque trouxe vários produtos revolucionários para o mercado e tinha a característica de ouvir o que os clientes estavam querendo. Que como eu disse para vocês, no início eles focaram em vender somente sabão e também velas, que era o caso dos dois fundadores, o que eles sabiam fazer de melhor. Só para vocês terem uma noção, na década de 50, enquanto todas as velas eram normais, né? Até hoje aqui no Brasil é raro você ver uma tipo personalizada, eles começaram a fazer em 1850, não estamos falando de 1900 não, 1850 já tinha alguns desenhos de estrela nas velas, o que foi assim um sucesso naquela época. Que lembrando, nesse seu início tinha somente mais clientes na região de Cincinnati, nos Estados Unidos. Já também entre os anos de 1858 e 1859, as vendas alcançaram a marca de $1 milhão. Que $1 milhão já é muito nos dias de hoje, imagina lá em 1859. E nesse ponto cerca de 80 funcionários já trabalhavam na P&G, ou seja, já era uma empresa gigantesca. Durante a Guerra Civil Americana, a P&G ganhou um contrato de exclusividade para servir velas e também sabão aos soldados da União. Isso é muito importante porque teve um aumento nos lucros gigantescos que, apesar de ter caído muito a venda para a população normal, eles começaram a produzir em grande escala para o exército americano. E depois que acabou assim, a guerra, eles começaram a fazer novos tipos de produto baseado nesse sabão que eles tinham feito para o exército. Que foi no caso, a empresa chamou esse sabão de marfim, que era um sabonete muito mais barato do que os outros e que flutuava na água. Algo muito revolucionário, né? Pois estamos falando de 1880. E assim, quem pensa que o sucesso da empresa foi do dia para a noite, né? Isso é totalmente errado, porque somente depois de 30 anos da sua fundação, lá para 1870, que eles começaram a ter alguma expressão em cenário nacional. Porque ficava somente ali mais para a região norte dos Estados Unidos e não era aquela empresa gigantesca em todos os estados, né? Por conta da grande dificuldade em locomoção. E a P&G sempre se destacou muito por fazer, por exemplo, ser o primeiro a chegar ao mercado. No início do século XX, em 1902, eles criaram a primeira central de atendimento ao cliente, onde você podia ligar para eles. Algo totalmente revolucionário naquela época. E também assim, criou um departamento de pesquisa somente de concorrentes, ou seja, analisando muito bem o mercado onde eles estavam inserindo. Que isso foi muito importante para saber quais eram as demandas de produtos, o que eles tinham que mudar e também ver as novas tendências de mercado. E lembrando que ela foi a primeira empresa dos Estados Unidos e possivelmente a do mundo a ter um centro específico, um departamento somente para análise de mercado. Onde hoje em dia, no século XXI, é totalmente inviável uma empresa não ter um departamento desse tipo.
E bom, como a empresa não parava de crescer, teve vários problemas de, por exemplo, grandes funcionários e CEOs, por exemplo, saindo da companhia. E o que eles fizeram? Já lá em 1905, vendo essa grande saída de funcionários, eles começaram a dar participações dos lucros da empresa. E também essa foi a primeira empresa do mundo a fazer esse tipo de negócio. E isso lá no início do século XX, é algo que é comum hoje, mas foi a primeira e que teve muita coragem para tomar tal decisão. Em 1950, com o grande crescimento da televisão, que praticamente todo americano tinha uma televisão em casa, a P&G foi durante mais do que 6 anos a maior investidora em anúncios para televisão, que tinha muito focado naquela época para lâminas de barbear, como no caso da Gillette, também o Head Shoulders, que é de shampoo, além de outros produtos igual fraldas da Pampers, sabão em pó da Ariel, enfim, produtos muito conhecidos hoje, mas que naquela época ali, 1950, 1960, estava apenas surgindo, tirando o caso ali da Gillette, que já é muito mais antiga do que isso, beleza? Até futuramente eu tenho interesse de fazer um vídeo a respeito da Gillette, porque a P&G é tão grande que é até difícil contar a história dela e não ir, por exemplo, para um lado contar a história da Gillette, da Ariel, da Oral-B, porque é uma empresa gigantesca e eu espero que futuramente já tenha vários vídeos contando especificamente sobre a história de cada marca, porque merece demais. Um dos produtos que surgiu mais como um revolucionário no mercado de toda a história da P&G foi sem dúvidas a fralda Pampers, que naquela época ela era descartável e sim, uma qualidade totalmente nova comparada com as fraldas que existiam naquela época. Que ele surgiu lá em 1960 e em 1961 comercializou assim o Head Shoulders, que foi um sucesso desde então. Ele já tinha vários shampoos desde a década de 40, mas com um nome próprio da marca foi o Head Shoulders a partir de 1961, beleza? Na década de 80, a empresa foi a primeira a criar um sabão em pó que tirava manchas. Isso era algo totalmente revolucionário, porque naquela época não existia isso. Eles fizeram até uma pesquisa e todas as pessoas que iam lavar roupas para tirar mancha demoravam até 9 horas por semana. E com esse novo produto, esse tempo diminuía para tipo 2 horas e meia, que foi uma grande revolução. Lembrando que o nome desse sabão em pó é no caso do Tide, acho que é assim que pronuncia. E aqui no Brasil eu já vi algumas embalagens, mas não teve tanto sucesso igual foi, por exemplo, lá nos Estados Unidos. O sucesso deles foi tão grande que tipo, até os tripulantes da Apollo 11 utilizavam produtos da P&G, que foi a primeira nave espacial a chegar na Lua, por exemplo, e foi criado também o Oral-B, que foi um produto que eles levaram para o espaço. O Oral-B que estourou como o melhor creme dental lá dos Estados Unidos e também foi criado naquela década de 60, que foi muito importante para o crescimento gigantesco da P&G que conhecemos hoje. Outro sucesso, sem sombra de dúvidas, é a Gillette, que ele criou a primeira lâmina de barbear descartável da história. Enviou mais do que 36 milhões de exemplares para os soldados americanos na Primeira Guerra Mundial. Isso é muito importante também porque depois disso todo mundo começou a usar a Gillette, que desde ali do início do século já é a maior isolada nesse mercado de barbeadores e até mesmo nos dias atuais. Mais um sucesso nesse guarda-chuva da P&G é no caso da Pantene, essa marca que tem uma curiosidade muito interessante nela. Surgiu assim muito por conta da Primeira Guerra também, porque assim um dos produtos responsáveis a ajudar nas queimaduras dos soldados tem o mesmo composto químico que a Pantene utilizou para, por exemplo, fazer os cabelos crescerem mais, manter uma boa qualidade neles. E depois de muitos testes e pesquisa, eles criaram assim a linha Pantene. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da proporção da P&G, eles têm mais do que 2.500 patentes registradas somente de produtos novos que eles foram os criadores, e incríveis 250 marcas em seu guarda-chuva. Está presente atualmente em mais de 180 países e possui também 27 marcas com valor superior a $1 bilhão. Então, o último levantamento que fizeram, a P&G tinha atualmente um valor de mercado próximo de 200 bilhões de reais. Esse valor que não mudou muito, tipo, de 2015 até 2019, e registra no mínimo um faturamento anual de 80 bilhões. Interessante também destacar a Gillette, que entrou muito forte também no início da década de 2010, por exemplo, nos esportes de forma em geral.
Em 2011 eles fechou um contrato milionário com o Flamengo. Foi numa época ali que tinha voltado, que estava jogando o Adriano Imperador, o Ronaldinho, e eles pagou cerca de 5 milhões e 600 mil reais por 4 meses de contrato com o clube. Esse valor que é muito alto, até nos dias de hoje, seria muito alto por apenas 4 meses. E estamos falando de 2011, é como se fosse, sei lá, 12 milhões de reais por 4 meses de contrato no Flamengo. Que isso você consegue patrocinar um grande clube do futebol brasileiro, igual o São Paulo, que eles recebiam no ano passado. Enfim, a P&G também foi um dos primeiros patrocinadores dessa linha de produtos a patrocinar Jogos Olímpicos, como foi no caso lá de 2012 em Londres, patrocinou mais do que 150 atletas em todas as modalidades, e também patrocinou os Jogos de Inverno em Sochi em 2014, além de vários jogos aqui nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro e também lá em 2018 na Coreia do Sul. Falando de números dos seus funcionários, ela possui mais do que 127 mil atualmente. Mesmo durante toda essa pandemia, não teve uma demissão em massa, até porque foi pouco tempo que as suas fábricas de todas essas marcas ficaram fechadas. E só para vocês terem uma noção também, teve várias marcas aqui que eu nem citei e que também pertencem a esse guarda-chuva da P&G, como por exemplo a Old Spice, que é de desodorante, a Ariel, que é produtos mais de limpeza, a Waze, que é absorventes femininos, a Vic, que é aquele negócio que passa no nariz quando está gripado, né? A Downy, que é amaciantes e protetores de tecido, que essa daí também é mais focado para cabelo, que também aqui no Brasil é mais conhecido como Vela, Vela que se pronuncia, mas é escrito com W, 2L. Lá nos Estados Unidos ela é gigantesca, mas aqui no Brasil a que mais pegou nessa linha de produtos de cabelo, principalmente feminino, foi a Pantene. Também gigantesca lá no Brasil, aqui no Brasil também no mercado fora, a Alcier, que é cuidados com o cabelo dessa forma em geral. E só falando a respeito dos seus fundadores, que eu esqueci de falar, o William Procter, que morreu lá em 1884, ou seja, quando a empresa estava ali com um crescimento razoável, tinha mais do que 80 mil funcionários, e também não viu esse grande crescimento da empresa, que naquela época estava começando a sair um pouco mais dos Estados Unidos e começar as importações. Já no caso do James Gamble, que ele morreu no dia 29 de abril de 1891. Bom, essa foi a história de mais uma grande empresa aqui no canal. Então aqui, deixa nos comentários o que você achou dessa história e deixe recomendações também para possíveis vídeos, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!